para mais uma aula de língua portuguesa para os estudantes do primeiro ano. Meu nome, vocês já sabem, sou a professora Daniela. Os nossos materiais, vocês já estão acostumados com todos eles. Caderno, lápis de cor, apontador. Hoje eu vou pedir, no horário que vocês forem registrar no caderninho de vocês a data de hoje, eu vou pedir para que vocês peguem um copo plástico. Eu já vou mostrar para vocês. Olhem lá. Hoje nós vamos registrar a data de hoje, língua portuguesa. Só não esqueçam de pegar o copinho. Vou mostrar para vocês. O que nós vamos precisar no copo? Não precisa até ser um copo. Se de repente você tem uma borracha redonda, se você tem um apontador que tenha o formato aqui, ó, para a gente fazer o contorno lá no nosso caderno, não agora. Mas deixe o copinho plástico ou uma moeda, de repente, se você tiver próximo. Só não peguem copos de vidro, a não ser que você esteja acompanhado com um adulto, ok? Então, pega lá o seu copo, deixa do ladinho do seu caderno, tá? E anotem lá hoje a nossa aula. E aí, crianças, tudo registrado? Não esqueceram do copo? Ok? O meu está aqui do ladinho do maluquinho. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos lembrar o que nós fizemos na aula anterior. O que nós fizemos? Fizemos a brincadeira do zoom, vocês lembram? Que apareceram alguns pedacinhos do maluquinho e nós fomos olhando pedacinho por pedacinho até encontrarmos o nosso personagem que vai participar das nossas aulas, nas nossas próximas aulas. O que mais que nós fizemos? Fizemos também, nós escrevemos lá no nosso caderno a palavra o menino maluquinho, mas para isso utilizamos a nossa panela. E dentro da panela nós tínhamos algumas sílabas e formamos a palavra menino. Conhecemos também o livro do Menino Maluquinho. Vocês lembram do livro do Menino Maluquinho? Falamos também um pouco sobre o autor. Como que era o nome do autor? O Ziraldo. Conhecemos o Ziraldo e também
A turma, os amiguinhos do Menino Maluquinho e a sua turma. O que mais que nós vimos nessa aula? Nós também conhecemos uma historinha, uma história em quadrinhos do personagem Menino Maluquinho. E lá ele tinha uma amiga, na verdade ele tem uma amiga chamada Julieta. E na história eles viveram uma aventura junto com o gato Romeu. Fizemos também um desafio, o desafio da compreensão do texto, que nós percebemos se nós tínhamos de fato entendido e compreendido o nosso texto. E lá no finalzinho da nossa aula, a professora deixou uma atividade, porque vocês lembram que na história do Menino Maluquinho, o Ziraldo não colocou o título. Não é porque ele esqueceu, é porque ele colocou um fato que passou, né, com o Menino Maluquinho e com a Julieta, mas ele não chegou a escrever um título para a história, e lá no final também não estava escrito fim. Vocês lembram disso? E aí eu deixei como desafio para vocês pensarem em um título que fosse adequado para aquela história que nós lemos na aula anterior. O que eu fiz? Eu pensei na minha casa também em alguns títulos para a história. E eu vou mostrar para vocês agora. Então olhem lá. Primeiro título que eu pensei: O Gato Preto. Será que o Gato Preto é adequado com a história? Não sei. Outro título: O Gato da Julieta. Será que o gato da Julieta é adequado para a nossa história? Mais um título: O Gato do Maluquinho. Será? E o último: O Gato. Vou fazer novamente a leitura. E nós vamos tentar lembrar da história, vamos lembrar da história e ver qual que é o mais adequado como título dessa história, da história em quadrinho do Menino Maluquinho. Será que o Gato Preto, o Gato da Julieta, o Gato do Maluquinho ou o Gato? Eu selecionei dois títulos. O Gato da Julieta, que poderia, né, caberia muito bem para a nossa história, e selecionei também o Gato. Qual foi o título que você deu para a história? Fale aí para o adulto, para quem está com você. Qual o título que você deu para a sua história? Eu pedi ajuda para duas crianças, para o Matheus e para a Mariana. Eles escolheram um título para a história, né? E fizeram uma ilustração. E eu vou mostrar qual foi a ilustração da Mariana. Para o Gato da Julieta, a Mariana desenhou a Julieta e o gato. E o Matheus desenhou o gato da Julieta. O Matheus e a Mariana estão de parabéns. Só que eu converso para vocês que eles são estudantes maiores. Eles não são estudantes do primeiro ano. Mas fiquem tranquilos, porque eu consegui um desenho de um coleguinha de vocês. Ele estuda na escola Eni Caldeira. O nome dele é Gustavo. Ele mandou para mim o desenho junto com o título que ele escolheu para a história. Vamos ver? A Amizade nas Alturas. Olha que graça que ficou o desenho e o título que o Gustavo deu para a história. Parabéns, Gustavo. Gostei muito. E agora, crianças, nós vamos relembrar a nossa história. Só que hoje eu não trouxe ela no slide. Hoje eu trouxe ela completa. Uma HQ, uma história em quadrinhos, com a história que nós vimos na aula anterior. E eu quero que vocês observem algumas características das histórias em quadrinhos. Quero também, depois da aula, que você procure no seu livro didático, que você procure nas revistas, que você pode, como um bom pesquisador, que você é bem curioso, você pesquise outras histórias em quadrinho. Não precisa ser do Menino Maluquinho, pode ser outra. Vamos para a leitura da nossa história em quadrinhos? Primeira coisa que eu preciso falar para você. História em quadrinhos, nós precisamos ter uma sequência, uma ordem. Eu não posso começar de qualquer quadro. Eu preciso começar a leitura do primeiro quadro. Sabe quando nós escrevemos lá no nosso caderno? Que nós escrevemos da esquerda para a direita? A professora já não explicou isso para vocês? Sempre começamos na margem e vamos para a direita?
Quando termina a linha, eu tenho certeza que vocês dizem, professora, e agora? Acabou a minha linha. E a professora diz, vai para a linha de baixo. E aí, na linha de baixo, começamos novamente à esquerda. História em quadrinho é a mesma coisa. Então, nós vamos começar a nossa leitura. E lá no nosso primeiro quadrinho, aparece o gato. Então, nós vamos começar da esquerda para a direita e vamos de cima para baixo, ok? Vamos começar? Primeiro quadro. Outra coisa que eu preciso contar para vocês antes de ler a história. Que nós temos uma característica específica da história em quadrinho. As cenas são emolduradas, tem uma moldura. A história em quadrinho acontece dentro dessa moldura. Toda a cena acontece aqui. E essa é uma característica específica das histórias em quadrinhos. Então nós temos que observar, crianças do primeiro ano, a cena que vai acontecer no primeiro quadro. No primeiro quadro, nós temos o gato. E como que é o nome do gato? O Romeu. O Romeu está tranquilo? Não. Observem o tamanho da boca do gato. Ele está desesperado, porque ele está onde? Em cima da árvore, ele está lá no galho. E olha aqui o som. Miau! No segundo quadro, nós vamos para a segunda cena. Eu quero que vocês observem a Julieta. A Julieta está triste ou está contente? Está feliz? Está animada? Como que está a Julieta? A Julieta, observem o rostinho da Julieta. Ela está triste. Mas eu quero que vocês observem também o olhar da Julieta. O olhar da Julieta está voltado para quem? Lá para o gatinho. Será que o gato Romeu está num arbusto bem perto para pegar? Será que a Julieta pode pegar facilmente o gatinho? Não. E como que eu sei disso, professora? Porque a Julieta está olhando para o alto. E o gato está tão alto, observem, crianças, que eu consigo ver as nuvens. Vocês conseguem observar? E o gato está até menor, porque ele está lá no alto da árvore. Olha lá, Julieta, muito triste porque o gato está em cima da árvore, lá no galho. Vamos para a nossa terceira cena, para o nosso terceiro quadrinho. No terceiro quadrinho, olha o olhar da Julieta. É o mesmo? Não, não é o mesmo. Por quê? Ela se sente animada. Por que ela ficou animada? Quem está chegando? Quem é? O menino maluquinho. E ele chega todo cheio de pose. E a Julieta sabe muito bem que o maluquinho, ele tem muitas ideias. Lembra que eu falei para vocês que ele vive muitas aventuras? E ela acredita que o maluquinho vai conseguir pegar, salvar o Romeu de cima da árvore. Quero que vocês observem nesta cena também o tronco da árvore. Por isso que o gato está lá no alto. Será que o menino maluquinho vai ajudar a Julieta? Olha o olhar dele, de esperto. Ele vai achar uma saída para os dois pegarem o gatinho. Terminou aqui a nossa linha? Terminou o nosso quadrinho? Vamos para baixo. Olha lá. Gente, olha que bacana. O maluquinho ajudou a Julieta? Ajudou. Vamos observar mais de perto. Eu até trouxe a minha lupa, ó. Vamos observar mais de perto a nossa cena. O que está acontecendo nesse quadrinho? Outra característica da história em quadrinho, nós já falamos, que ela tem as imagens, ela está em volta dos quadros, né, de cada quadrinho, que cada quadrinho tem a sua cena. Falamos também das imagens, falamos lá da expressão facial. Olha, Julieta estava triste, ela ficou animada. Então nós precisamos ter muita atenção quando nós vamos ler uma história em quadrinhos. Nesse quadrinho eu quero que vocês observem o menino maluquinho. Será que tá fácil para alcançar o gato? E como que eu sei disso? Como? Vocês observaram que neste quadro, nesta imagem, nessa cena, o maluquinho, nós temos algumas linhas. São linhas que expressam o movimento. Você vai observar nas histórias em quadrinhos, quando eles estão muito rápido,
sempre vai aparecer alguma linha que dá o movimento para a cena. Então, o maluquinho não está parado. O que ele está fazendo? Mãos ao alto, olha a velocidade da mão. Nós temos aqui as linhas que estão expressando que ele está movimentando. E ele está saltando para tentar pegar o gato Romeu. Ok? Conseguiram observar? Vocês viram que interessante as linhas? E aqui dá para observar que a mão do maluquinho está movimentando também. Então ele estica o braço e mexe para tentar resgatar o gatinho lá de cima da árvore. Vamos para a nossa próxima cena, o nosso próximo quadro? No próximo quadro, olha lá, a Julieta já está o quê? Chateada, não está? Olhem lá a expressão no rosto da Julieta. Julieta ficou chateada por quê? Porque ela acreditou, ela estava muito animada porque o maluquinho tinha uma saída, ele ia ter uma ideia. Mas o que aconteceu com o maluquinho? Olha lá a expressão dele. Ele não deu conta, ele não conseguiu. Por mais que ele se esforçasse para pegar o gato Romeu, o que ele fez? Ele não deu conta. E o que nós temos que observar nessa imagem, bem de perto, nesta imagem? Vocês conseguem observar que nós temos algumas gotas? O que serão essas gotas? Será que está chovendo? Não! O menino maluquinho está suado. Por que será que ele ficou suado? Porque ele se esforçou muito. Olha aqui na cena anterior. Na cena anterior, ele fica ali intenso, tentando resgatar o gatinho. Quando ele percebe que ele não deu conta, olha lá, ele volta para Julieta e olha, não consegui. Ele também fica com um rostinho chateado, uma expressão chateada, junto com a Julieta. Vamos para o próximo quadro? No próximo quadro eu quero que vocês observem. Olha o som aqui. Olha a cena como ficou amarelo com vermelho. O que significa? Que algo muito tenso está acontecendo. Observem essa imagem. O que nós temos ali? O cachorro. E esse cachorro está manso? Não, ele está furioso. Como que eu percebo que ele está furioso? Pelo som. Ele está lá. Ruf, ruf. Olhem lá. Lembram das linhas? Olha as linhas intensas saindo da boca do cachorro. Ele está latindo, muito furioso, para as crianças, para a Julieta e para o maluquinho. Terminou a nossa linha, vamos para baixo, nosso próximo quadro. Olha lá. O que acontece com as crianças? Quando eles percebem que estão sendo seguidos, que o cachorro está furioso, vamos observar. Mudou a expressão do rosto das crianças? Sim, olha lá o medo. Quem não teria medo de um cachorro furioso? Olha lá. Ficaram com medo. Olha a expressão do rosto. E saíram o quê? Correndo. Vamos fugir daqui, não vamos ficar aqui esperando o cachorro nos pegar. E o nosso último quadro? Observem lá. O que eles fizeram? Mudou a expressão? Mudou. Olha o rostinho da Julieta e do maluquinho. E quero também que vocês observem a expressão no rostinho do gatinho Romeu. Ele está o quê? Tranquilo. Por que ele está tranquilo? Vamos voltar lá na nossa primeira cena? É o mesmo? Claro que não. Por quê? Porque ele está seguro com a sua dona. Olha lá o rabinho dele, ó. Como ele ficou relaxado, ele ficou tranquilo porque estava junto com a sua dona, a Julieta. E a Julieta agora? É o mesmo? A mesma expressão? Claro que não, porque aqui ela está alegre, ela está feliz, porque ela conseguiu reconquistar, né? Pegar o seu gato novamente. E aí, o maluquinho também ficou feliz, porque ele conseguiu, de fato, ajudar a sua amiga. Ok? Agora eu preciso que vocês observem uma outra coisa muito importante. Quando nós temos a história em quadrinhos, o mais importante, principalmente para as crianças, observar os detalhes das cenas. Tem alguma escrita nessa história? Não tem, porque é uma outra característica da história em quadrinhos. Tem os seus balões, que nós vamos conhecer no decorrer das nossas aulas. Mas o que nós temos aqui? Nós não temos palavras, elas não estão escritas nos balões, mas nós temos muita imagem.
as imagens são muito expressivas e nós conseguimos compreender a história através da imagem. Outra pergunta para você, criança. Onde eles estão? Será que eles estão na escola? Será que eles estão num parque? Será que eles estão dentro de casa? Você consegue perceber aonde Julieta, o maluquinho e o gato estão? É de dia ou é de noite? Como que nós conseguimos perceber? Com as imagens, nós conseguimos perceber que não é durante a noite que isso está acontecendo. E também não é um lugar fechado, é um lugar que tem árvores, provavelmente um parque, um bosque, que acontece essa história. Outra observação, nós não temos o título da história e também não temos aqui o fim, porque eu já falei para vocês que o Ziraldo pode ter ainda uma continuidade, pode desenhar ainda, escrever um final para essa história, ok? Crianças, vocês gostaram de relembrar, de ler novamente a história do menino maluquinho? Agora nós já sabemos o que observar com atenção. Eu sei que muitas crianças já sabiam de tudo isso que eu falei, mas é algo a mais para que nas próximas histórias em quadrinhos vocês possam observar também. Lá na escola, ou quando vocês encontrarem no livro didático, nas revistinhas, nos gibis, vocês fiquem bem atentos para a história. Agora, a professora trouxe imagens da Julieta, a personagem amiga do menino maluquinho. E nós vamos observar atentamente a expressão facial no rostinho da Julieta. Vamos lá. Primeiro rostinho. Olha lá, a Julieta está o quê? Vocês conseguem observar? O que está acontecendo? Outra imagem. Na primeira imagem, ela está o quê? Ela está triste. Na segunda imagem, ela está feliz. Então, olhem o rostinho, observem o rostinho dela. Próxima imagem da Julieta. Vocês lembram que neste momento ela ficou como? Quando ela viu o menino maluquinho. E também em seguida ela teve uma outra expressão. Primeiro ela ficou muito animada, porque achou que o menino maluquinho ia conseguir salvar o gatinho Romeu. Na segunda, ela ficou chateada. Mais uma expressão da Julieta. Olha lá. Olhem bem a expressão no rosto da Julieta. Ela está com medo. Ela ficou com muito medo por conta do cachorro que ficou furioso atrás dela e do menino maluquinho. Agora, crianças, nós vamos para um desafio do maluquinho. O maluquinho vai nos desafiar. O que será que ele vai pedir, hein? Prestem atenção. Desenhe o contorno de um copo plástico 3 vezes. Observem esse quadrinho. Observem a imagem. Lembra que a professora falou que as histórias em quadrinho, elas têm balões? Olha o balão de fala aí. Quem que está falando? O menino maluquinho. Vocês lembram que a professora pediu para vocês o copo plástico? Então agora nós vamos fazer o contorno do copo plástico. Se você não conseguiu o copo plástico e você é muito bom de desenho, você pode fazer livremente. A professora também trouxe para vocês o copo, eu trouxe o canetão e a folha para registrar com vocês o contorno da forma do copo, ok? E aí, crianças, vocês estão com os materiais aí nas mãos? A professora trouxe o lápis, você pode fazer com o lápis. A professora optou em fazer com a caneta para que vocês visualizem na hora do contorno, ok? Então, vamos lá. Olha lá, vou fazer o contorno 3 vezes, não foi isso que o menino maluquinho desafiou? Então, o primeiro contorno. Ok. Segundo contorno. Vocês podem fazer no caderno de vocês, um do ladinho do outro. Segundo contorno. E o terceiro contorno. Minha caneta está falhando. Ok. Primeiro desafio está ok. Olha lá como que ficou da professora.
Então, crianças, agora você vai fazer no seu caderno. Eu vou deixar um tempo para que você possa fazer o contorno aí no seu caderno, ok? Conseguiu? Então vamos para o desafio do maluquinho. Olha lá, fique atento. Por quê? Porque vocês vão desenhar em cada círculo a expressão facial da Julieta. Vamos lembrar da história também. Olhem lá para o primeiro. O primeiro apareceu. Vocês lembram qual era a expressão da Julieta quando ela estava correndo com medo do cachorro? Como será que ficou o rostinho da Julieta? Será que ela ficou sorrindo porque ela estava feliz? Ela estava com medo, ficou com aquela tensão porque o cachorro ia chegar? Ou será que ela ficou triste? Desenhe aí no seu contorno que você fez no caderno.
Vamos conferir? Então vamos observar lá na imagem. Olha, ela estava com a expressão facial de medo. Olha lá, que medo! Então você já registrou lá no seu caderno, né, o rostinho, a expressão facial de medo. Vamos para a próxima? Olhem a imagem, olhem o quadrinho. Como será que está a expressão facial da Julieta lá no final da história? Você lembra? Será que ela está feliz porque está com o Romeu? Ela está com medo porque ela pode cair da árvore? Ou será que ela está triste porque ela não queria ter fugido ou não queria pegar o gatinho? Registre lá no seu caderno. Conseguiu? Vamos conferir? De olho lá no quadrinho. Olha a expressão da Julieta. Ela está feliz. A professora também fez um rostinho feliz lá. Ela ficou feliz porque ela encontrou o Romeu. Vocês já registraram dois rostinhos lá, duas expressões da Julieta. De medo e feliz. Vamos para a próxima? Mais uma. Observe então o quadrinho. Como será que a Julieta ficou lá no início da história? Porque ela não conseguia pegar o Romeu. Será que ela ficou feliz? Será que ela ficou com medo? Ou será que ela estava triste? Registre lá na sua circunferência, no seu desenho lá. Conseguiu? Você conseguiu lembrar? Vamos conferir? Então, olhem lá na imagem do quadrinho. Vai aparecer a expressão da Julieta. Olha lá, a Julieta estava triste. E vocês já fizeram lá no caderno de vocês a expressão triste, que ela ficou muito triste porque o gato estava longe. E vocês registraram lá no caderno as 3 expressões faciais da Julieta que apareceram lá na história do Menino Maluquinho. Medo, feliz e triste. Agora eu quero que vocês observem lá os quadrinhos completos lá na tela de vocês. Olhem lá. Nós temos os 3 quadros. A Julieta fugindo do cachorro junto com o Maluquinho, Julieta e o Maluquinho em cima da árvore lá no galho e a Julieta triste porque estava longe do gatinho. Vamos organizar essa cena? Qual foi a sequência? Qual foi a primeira imagem que apareceu na história? Vamos conferir? Primeira imagem. Primeiro a Julieta estava triste. Depois, eles correram do cachorro. E por último, ficaram abrigados lá na árvore. Crianças, agora eu quero que vocês observem os nossos próximos quadrinhos. Olhem lá. Temos 2 quadrinhos dos animais que apareceram na história em quadrinhos. Apareceu o gato Romeu e apareceu o cachorro furioso, o cão furioso. Lembra que nós até observamos que tem até o sonzinho que ele produziu? Na história em quadrinho, esses sons produzidos pelos animais, pelos objetos, os ruídos, são representados com palavras de maneira escrita. Observem lá, miau do gato e o ruf, ruf do cachorro.
Nas histórias em quadrinhos, são as onomatopeias. As onomatopeias é um recurso que o autor utiliza para representar os sons e os ruídos. Observem lá. O primeiro quadrinho, toque, toque, toque. O que faz toque, toque, toque? O barulho da porta. O outro, olha o cachorrinho lá. Au, 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 produzindo som também. Olha lá o maluquinho fazendo barulho. Torotatá. Olha o Juninho chorando. Buá. Também tem um som lá. O maluquinho novamente fazendo som. Pam, 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 pam do tambor. Lá no dicionário a professora procurou e o que diz sobre onomatopeias? As onomatopeias, olha lá, processo de formação de uma palavra pela imitação do som produzido por um determinado objeto ou ser. E onde nós encontramos? Onde as onomatopeias podem aparecer? Vocês já viram onomatopeias em algum lugar? Observem lá. É um recurso também utilizado nas propagandas. Nós conseguimos encontrar também nas revistas, nas histórias infantis, nos cartazes. E hoje nós encontramos também nas roupas. Como você é muito curioso, eu tenho certeza que você vai buscar novas onomatopeias. Sejam elas em histórias em quadrinhos, sejam elas nas revistas, no jornal e também pelos gibis que você tem na sua casa. Lembrando que nós temos muitas onomatopeias, basta você observar. Crianças, agora eu tenho o desafio da professora, não é do maluquinho. O nosso desafio. Olha só, eu quero que vocês observem as imagens. Nós temos a imagem do gato, nós temos a imagem do pato. Vocês lembram quando a professora trouxe para vocês a canção do pato? E temos o cachorro. Vocês viram que nós produzimos lá, o autor usa o recurso, uma onomatopeia para fazer o som. Mas também nós podemos ouvir o som desses animais e identificá-los, ok? Então qual é o desafio? Vocês vão ouvir o som e vão tentar aí na telinha de vocês descobrirem quem é que está produzindo esse som. Se é o gato, se é o pato, se é o cachorro ou se é um outro animal. Vamos lá para a brincadeira? Primeiro som. Muito atentos. Quem está produzindo esse som? Está na tela o quadrinho? Vocês sabem qual é? Será o gato? É o pato? É o pato, o som do pato. Se nós tivéssemos que representar como uma onomatopeia, nós tínhamos que colocar ali em cima o quack, quack, quack do pato. Próximo som, vamos ouvir com muita atenção. Som, é o som do gato? Do pato? Do cachorro? Não! Vocês conseguiram identificar esse som? É o som produzido pelas abelhas. Tem abelha aí na nossa imagem, no nosso quadrinho? Não tem. Próximo som. Muita atenção. Até fiquei assustada. Quem está produzindo esse som? É o gato? É o pato? Ou é o cachorro? Muito bem, o som produzido pelo cachorro, o cão furioso. Mais uma. Próximo som. Quem será? O pato? Cachorro? Ou é o gato? É o gatinho da Julieta, não parece? E lá está representado com a onomatopeia, o miau do gato. Gostaram da brincadeira, crianças? Que nós ouvimos os sons? Então agora nós vamos conhecer. Vamos ler uma nova tirinha. Uma tirinha do Menino Maluquinho. Na próxima aula a professora vai falar um pouquinho mais sobre tirinhas também, das histórias em quadrinhos. E observem que a professora está com um balão de pensamento. Por que eu sei que é de pensamento? Porque ele é uma nuvem
e que sai da minha cabeça, o meu pensamento. Quero que vocês observem a próxima historinha, a próxima tirinha do Menino Maluquinho. Por quê? Será que vai aparecer uma onomatopeia? Observem lá. Nome, o título, realista demais. O Menino Maluquinho vai desenhar, vai pintar uma tela. O que será que o Menino Maluquinho vai desenhar? Vai pintar nessa tela. E observem o quadrinho que ele está fora de casa, ele está num parque. Observem os riscos do movimento. Opa! Olha o risquinho. Ele ouviu um som. O que será que vai aparecer aí agora? Olha o desenho do maluquinho. O maluquinho reproduziu, ele desenhou um gato. Mas o gato era realista demais. E quem que ele atraiu? Os cães. Olha a onomatopeia aí. Au, 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 os cães furiosos atrás do Menino Maluquinho para pegar a tela. Crianças, para finalizarmos a nossa aula, hoje nós vamos utilizar o nosso alfabeto. Eu sei que vocês já colocaram algumas palavras no alfabeto junto com a professora Sumaia. A professora trouxe 2 imagens escritas para vocês lá, 2 imagens para representar lá no nosso alfabeto. E eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Primeira, o nosso personagem, o nosso maluquinho. Que letra começa maluquinho? Letra M. Vamos ter que procurar a letra M lá no nosso alfabeto. E a outra palavrinha e a outra imagem é o autor. Como que é o nome do autor? O Ziraldo. Observem lá a imagem do Ziraldo. Ziraldo. Qual a primeira letra? A letrinha Z de Ziraldo. Vamos encontrar lá no nosso alfabeto? Então, a primeira letrinha que nós vamos encontrar no alfabeto, a primeira letra, é o M de maluquinho. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G. Não está na primeira linha. H, I, J, K, L, M. Encontramos o M do maluquinho, mas nós já temos malabarista como referência. Então, nós vamos trocar a referência. Vamos tirar o malabarista e vamos colocar uma nova referência. Guardem na memória o malabarista. E agora nós temos como referência na letra M o maluquinho. Continuando, porque nós precisamos encontrar o Z do Ziraldo. Vamos lá? Paramos no M, depois do M vem o N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Encontramos o Z do Ziraldo. Agora nós temos uma referência também para a letrinha Z. Z de Ziraldo, a primeira letrinha. E assim, crianças, encerramos a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Continuem se cuidando. Fiquem bem.